auditivo, Estado da Arte na Lusofonia. Este seminário é organizado pelo Núcleo Académico de Audiologia da Rede Académica de Ciências da Saúde da Lusofonia. E antes de iniciarmos o seminário, quero também agradecer em nome do Núcleo a presença de todos que aqui estão e especialmente os nossos palestrantes de hoje, que aceitaram o nosso convite para estar aqui a apresentar o seu ponto de vista também em relação a este tema. E quero agradecer a participação do secretariado da RACS. Eu penso que o presidente da RACS não está presente, certo, Margarida? Portanto, ainda não temos ninguém da RACS. Não temos ninguém da RACS, ok. Mas agradecemos a participação do secretariado na mesma, na divulgação e na ajuda que deu para a concretização deste seminário. Este seminário tem o objetivo também de refletir sobre o estado da arte do rastreio auditivo na lusofonia, tendo como base o documento da Organização Mundial de Saúde, o Hearing Screening Considerations for Implementation, e este documento apela também a uma ação política que seja urgente, de forma a conseguirmos prevenir, identificar, reabilitar a perda auditiva e a importância que o rastreio auditivo tem nesse processo e como é que esse processo pode ser conduzido. Pretende-se também discutirmos algumas especificidades relacionadas com cada país, daí que nós temos representantes de vários países lusófonos, quais as suas dificuldades na implementação deste rastreio e quais as metas futuras para que a sua aplicação possa ser implementada ou possa ser ainda mais desenvolvida. E pretendemos também, com este seminário, obviamente, divulgar este núcleo académico de audiologia e esperando que outras instituições ou profissionais estejam interessados em colaborar connosco e aumentarmos assim a nossa rede de contactos. Portanto, eu vou dar início ao seminário e vou passar a palavra ao colega audiologista David Tomé. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Eu vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes, que serão moderados pelos colegas também do núcleo académico, a professora Paula Lopes, audiologista, professora coordenadora na Escola Superior de Saúde, mestre em bioética, especialista em audiologia, atualmente membro da Comissão de Ética da Escola de Saúde e vice-presidente da Escola Superior de Saúde do Porto, que irá moderar este webinar com o professor Vasco de Oliveira, outro colega do núcleo académico, audiologista, professor adjunto convidado da Escola Superior de Saúde, audiologista no Hospital das Forças Armadas e no Hospital da Trindade. Os currículos são extensos, portanto, peço já desculpas, vou resumir os currículos de todos, dos pontos que eu acho mais importantes. As duas primeiras palestrantes são a doutora Thaís Morata, que é investigadora sénior do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. É membro fundador do Conselho Editorial do Grupo de Revisão Sistemática Cochrane. É ainda a revisora do International Journal of Audiology, é reconhecida como mentora e colaboradora de várias investigações um pouco por todo o mundo na área da comunicação em ciências, audiologia e saúde pública, e atualmente está a dedicar-se à melhoria da comunicação da ciência ao público, de novas formas, a promover a adoção de práticas de saúde baseada em evidência. A doutora Cátia Freire, que também estará neste primeiro painel, é fonoaudióloga, é especialista, tem mestrado e doutoramento na área da audiologia, é pioneira no trabalho de prevenção auditiva em músicos no Brasil, é autora do treinamento auditivo musical, desenvolvido na sua tese de doutoramento e que lhe proporcionou um prémio de excelência em fonoaudiologia pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. É também fundadora da empresa e clínica especializada em audiologia, a Audicare,
e é co-organizadora e co-coordenadora do Encontro Internacional sobre Próteses Auditivas. Atualmente é uma das autoras e divulgação no Brasil sobre o Relatório Mundial da Audição pela OMS. É também membro oficial do Fórum Mundial da Audição, da Organização Mundial de Saúde. Passo a palavra aos nossos moderadores, a professora Paula Lopes e o professor Vasco, que se calhar a palavra à professora Paula Lopes. Primeiras senhoras. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por estarem presentes. Vamos ter a primeira comunicação, que vai ser efetuada então pelas senhoras doutoras Cátia Freire e pela senhora doutora Thaís Morata. Após esta comunicação, será possível colocarem, ou passarmos a um breve debate, colocarem algumas questões. Como disse o professor David Tomé e o professor Vasco de Oliveira, vamos estar a moderar a sessão. Qualquer questão que tenham, entretanto, ou que surja durante a apresentação, pedimos o favor de a colocarem no nosso chat, no bate-papo. Nós iremos tomando nota e falaremos também com as senhoras doutoras no sentido de poderem responder às questões que são colocadas aqui no bate-papo. Se, entretanto, tiverem questões para colocar oralmente, ficarão para o final da apresentação. Portanto, quando terminarem, o professor Vasco de Oliveira abrirá, se não se importa, as hostilidades em relação a esta primeira apresentação e eu vou tomando nota daquilo que aparece aqui no bate-papo. Portanto, façam favor e bem-vindas e muito obrigada por estarem connosco. Obrigada. Posso compartilhar o slide, Thaís? Pode, por favor. Tá. Enquanto estamos aqui compartilhando o slide, eu quero agradecer ao convite e também a doutora Kátia por ter aceito e ao grupo que está promovendo essa iniciativa num tema tão importante. Pode passar o slide, Kátia, por favor. Eu, como foi mencionado, eu trabalho no Centro de Prevenção de Doenças, de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e a doutora Kátia trabalha no Brasil. Mas hoje nós vamos falar sobre a nossa atuação como membros de alguns dos grupos da Organização Mundial de Saúde e como experts ad hoc de algumas das iniciativas deles, focadas em rastreio auditivo. Eu coloquei um número muito grande de slides nessa apresentação, que eu vou passar rapidamente, para que a doutora Kátia tenha tempo de contar a experiência no Brasil, mas eu quis colocar esses slides porque as pessoas, depois da apresentação, podem ir lá ver os links e obter mais detalhes. Pode passar o slide, por favor. Então, o foco dessa apresentação, realmente, da minha parte, eu vou estar falando sobre as várias atividades do Departamento de Prevenção de Cegueira e Surdez da OMS. É um grupo muito ativo, que está desenvolvendo uma série de atividades e fazendo um grande esforço para atrair parceiros internacionais. Próximo slide. Um dos papéis da Organização Mundial de Saúde é justamente fornecer estatísticas do encargo do problema, para ajudar os governantes aos diferentes países terem subsídios para tomada de decisão de que serviços de saúde podem ser oferecidos, e também para tomar decisões orçamentárias. Os governos precisam dessas estatísticas para essa tomada de decisão. E a Organização Mundial de Saúde, então, ela identifica a prevalência da perda auditiva, de dificuldades auditivas pelo mundo. O próximo slide. Entre vários segmentos da população. O próximo slide. E um grande esforço completado recentemente foi a publicação do relatório mundial da audição, que está sendo promovido, ou então passando para a fase de implementação,
da decisão da Assembleia Mundial de Saúde para a prevenção da surdez e perda auditiva. Então, foi criado esse fórum para justamente atrair parceiros internacionais, não só da academia, pesquisadores, mas representantes de governos e órgãos públicos, para justamente promover a implementação das medidas identificadas no relatório. O próximo slide. Além de dividir informações estatísticas sobre a questão da perda auditiva, a Organização Mundial de Saúde também está colocando um grande esforço em desenvolver instrumentos para que os países tenham subsídios para implementar essas políticas. E aqui nesse slide eu coloquei vários desses instrumentos que são guias, são aplicativos, ou então arquivos que possam ser utilizados na implementação dos vários serviços de saúde auditiva. O próximo slide. Uma outra campanha de grande sucesso, iniciada em 2015, é o Dia Mundial da Audição, que é justamente para alertar o público, e o público no grande sentido, envolvendo pacientes, clínicos, órgãos públicos, sobre a questão da perda auditiva. A cada ano é identificado um tema, começando em 2015, e a cada ano são disponibilizados vários materiais nas diferentes línguas. E além de todo o material de disseminação, são criados grupos internacionais para a promoção desses temas. E, por exemplo, o grupo criado em 2015, sob a iniciativa Make Listening Safe, continua muito ativo, com vários objetivos e várias atividades que se iniciaram em 2015. Hoje tem uma aspiradora lá em casa. Fui buscar a aspiradora. Desculpa interromper, podem desligar, por favor, os microfones? Eu desliguei todos. Thaís, não se importa, liga o seu. Assim. Obrigada. Então, além dos materiais de divulgação, de estatística e de informação, tem vários produtos na forma ou de documentos, ou de tecnologia, ou de recomendações intergovernamentais que são publicadas a cada ano. Pode passar o próximo slide? Além dessas recomendações, existem também, por exemplo, o desenvolvimento de esse aplicativo que está na tela, que é um estudo que está sendo organizado com parceria da Organização Mundial de Saúde e da Apple para a coleta de dados sobre audição e sobre exposição a ruído, usando o iPhone, usando o iWatch, né? o relógio da Apple, e coisas assim. E também, o próximo slide, eles desenvolveram um aplicativo para que os indivíduos possam testar sua própria audição através do telefone. No ano passado, foi então, no Dia Mundial da Audição, foi lançado o relatório mundial da audição, em que o grande foco foi a promoção do rastreio auditivo. E eles ofereceram várias orientações de como isso pode ser feito. Pode passar, por favor. Além de, eles fizeram estimativas do futuro desses problemas auditivos, que hoje tem uma em cada 5 pessoas tem algum nível de dificuldade, mas que eles esperam que esse número seja diminuído. Então foram estabelecidas metas para que isso seja feito. Pode passar o próximo slide. E também eles dão informações de quanto custa não tratar a perda de audição, em termos da sociedade e também em termos do indivíduo, para que cada país tenha argumentos para promover os serviços auditivos. Pode passar? As iniciativas no relatório
envolvem atividades de prevenção, diagnóstico precoce e cuidados apropriados. São as 3 grandes intervenções que eles recomendam. Entre ações preventivas, eles dão dados também de como seria o impacto dessa intervenção, né? E começando, então, com a população infantil. Pode passar? Um ponto-chave, que é o tema também do evento agora, nosso evento de hoje, falar do diagnóstico precoce que acontece através do rastreio auditivo. E nesse gráfico vocês podem observar que eles identificaram metas e etapas que devem ser seguidas por toda a trajetória de vida do indivíduo, desde recém-nascido até a terceira idade. Pode passar. Agora, então, eu passo a palavra à doutora Kátia, que vai dividir a informação sobre o Brasil. Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada por me oferecer esse espaço para dividir com você, para falar desse tema tão importante. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade. Eu vou falar para vocês agora sobre essa questão do rastreio auditivo, como que acontece isso no Brasil, né? Como que está acontecendo. Como a Thaís falou, as recomendações da OMS, elas falam em triagem em qualquer idade, né? Não somente no recém-nascido, mas também na criança, no adulto, no idoso. E o grande desafio mundial é que realmente a perda auditiva ela possa ser considerada um problema de saúde pública. Somente assim, sendo considerado um problema de saúde pública, é que a gente vai conseguir realmente sensibilizar e fazer com que os governos possam alocar os recursos e realizar planejamentos, né, para promover realmente o acesso a todos, a toda a população, não somente aos bebês, né, e não aos idosos, mas por toda a vida, em relação aos cuidados auditivos, né, e toda a estratégia de saúde pública, segundo a OMS, realmente tem que incluir esse tripé que é de extrema importância: a prevenção, a triagem e a intervenção precoce para a perda auditiva. Então, como que essa situação está no Brasil, né? Como que está a triagem no Brasil? Seguindo nessa linha que foi dita pela OMS, eu vou começar a falar para vocês em relação aos recém-nascidos. Em 2012, foi feita as diretrizes de atenção que foi feito pelo Ministério da Saúde. Esse foi um documento de extrema importância para o Brasil, que foi desenvolvido não somente pela área técnica de saúde da pessoa com deficiência e Secretaria de Atenção à Saúde, que são órgãos governamentais, mas também por um comitê muito importante hoje em dia. Ele foi criado em 2007, chamado Comusa, mas é muito importante hoje em dia também no Brasil, que é o Comitê Multiprofissional, com profissionais da fonoaudiologia, mais especificamente da audiologia, otologia, otorrinolaringologia e pediatria e suas respectivas sociedades. Esse documento, ele foi feito 2 anos depois da gente comemorar 10 anos da triagem auditivo neonatal universal, que virou lei no Brasil. Então, em 2020, a gente comemorou 10 anos da Lei Federal 12.303, que realmente tornou lei a triagem auditiva neonatal em todas as maternidades no Brasil. O Sírio-Libanês está aqui registrado porque foi feito um evento o ano passado para comemorar realmente esses 10 anos, né? Só recordando aqui um pouquinho, o Joint Committee, ele fala na regra 1, 2, 3, né? O que é o esperado, o que é realmente recomendado? Que no primeiro mês seja feita a identificação, que no segundo seja feito o diagnóstico e que no terceiro seja feita a intervenção. Isso é um desafio mundial. O que acontece no Brasil hoje, a gente está na regra 136, primeiro mês, identificação, terceiro, diagnóstico e sexto mês, intervenção.
A gente tem um grande desafio mundial, que é fazer realmente a TANU. Só para a gente recordar que a TANU, para ser considerada triagem auditiva neonatal universal, segundo o Joy Committee, você precisa que 95% das triagens auditivas neonatal, que 95% dos bebês sejam triados na maternidade que o bebê nasceu. Se a gente fizer uma brincadeira com os números brasileiros, a gente está falando em quase 3 milhões de crianças, bebês ano, sendo triados. Também, fazendo parte da TANU, para ser considerado uma TANU, você precisa fazer o reteste de menos de 4% desses bebês. Nós estamos falando, se a gente brincar com esses números em termos da população brasileira, em 120 mil bebês. Se a gente falar em que a cada 1.000 nascimentos a gente tem 1,2 bebês sendo detectada uma perda auditiva, a gente está falando perto de 3.534 bebês. Esses dados foram gentilmente cedidos pela Flávia Ribeiro e Mônica Chapchap, que são duas audiologistas que fizeram acontecer realmente a triagem auditiva neonatal no Brasil e que divulgaram esses dados, né, na comemoração dos 10 anos da lei federal. Então, elas estão aqui e eu faço questão de falar delas porque realmente elas tiveram uma iniciativa importantíssima, apoiadas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e pela Fundação Otorrinolaringologia do Brasil, que foi desenvolver um app no Brasil, onde foi triado e visto, fazer um overview de toda a situação da triagem auditiva neonatal no Brasil. Então, vários serviços brasileiros responderam através desse aplicativo, como o que estava acontecendo nesses serviços, nas maternidades, em relação à triagem auditiva neonatal universal. Então, eu coloquei aqui, eu selecionei algumas perguntas que foram feitas, só para a gente ter uma sensibilidade do que está acontecendo na realidade brasileira. Então, na pergunta, qual porcentagem de comparecimento ao reteste desses bebês, 58,6% responderam que são mais de 75% dos bebês que voltam para o reteste. Na pergunta, qual idade média para início do diagnóstico no serviço, a gente teve 43,5% respondendo que é em menos de 2 meses. Na pergunta, neste serviço, os casos diagnosticados com perda auditiva têm acesso à indicação e adaptação de algum tipo de dispositivo eletrônico? A resposta foi de 70,5% para sempre. E na pergunta, qual a idade média para adaptação dos aparelhos, das próteses auditivas nesse serviço, a gente teve por volta de 30% quando se falou entre 7 e 12 meses para fazer a adaptação das próteses auditivas. O que é interessante a gente ver qual era a natureza desses serviços. Então, 42,2% foram serviços públicos, maternidades públicas, 44,8% das maternidades privadas, serviços filantrópicos em 7,2% e 5,8% dos serviços universitários. Eu quis selecionar esse artigo, que é bem recente, de 2020, foi uma pesquisa super importante na área, feita por um comitê muito dedicado e muito importante de cientistas, fazendo uma pesquisa mundial de como que é o estado da triagem auditiva neonatal no mundo. Aqui a gente teve uma discrepância de alguns números, no Brasil foi relatado algo em torno de 8%, mas o que a gente sabe hoje, a gente tem documentos descritos que o Brasil está por volta de 30%. Mas o desafio permanece, né? Existem algumas ações isoladas. Para o recém-nascido, está super sedimentado, é lei federal. No entanto, para as crianças em idade pré-escolar e escolar, e para os adultos, né? E para os idosos, na verdade, não temos nada sistêmico no Brasil, a gente tem ações isoladas, né? Então, existem alguns serviços privados, serviços públicos que realizam as triagens nessa população, mas não é nada sistêmico. Para as crianças, existem sim uma recomendação, mas não é lei, para que toda criança na idade pré-escolar faça pelo menos uma audiometria tonal e vocal. Os serviços públicos acabam não realizando, mas os serviços privados, quase que todos
realizam, existe o pedido para que a criança seja matriculada, tenha uma avaliação audiológica, avaliação tonal e vocal. E para os idosos é algo recomendado, isolado, mas não sistêmico. Então, é realmente um desafio fazer com que isso aconteça sempre. Então, agora eu vou falar para vocês sobre a parte da triagem auditiva e ruído ocupacional, que é na parte dos adultos, que é algo no Brasil muito implementado. A gente sabe que no Brasil, o Brasil é um país industrializado, 32% dos trabalhadores brasileiros, eles trabalham na manufatura. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê a prevalência da exposição ao ruído. Então, a gente tem mais de 35% dos trabalhadores expostos ao ruído, e fazendo uma relação com o nível de dificuldade. Aqui mostra em 6,8% da dificuldade auditiva, parece que é um pouco discrepante pelo número da prevalência da exposição ao ruído, mas hoje mesmo no EISA, né, que é um Web Meet internacional de zumbido que está tendo no Brasil exatamente nesse momento, eu e a Thaís, a gente estava numa mesa redonda, numa discussão, falando exatamente disso, o quanto que os trabalhadores, eles estão expostos a ruídos, e às vezes a queixa principal não é a perda auditiva, e sim o zumbido, que é algo que ainda não temos prevalências estabelecidas. Uma coisa que é realmente, assim, algo da gente ter orgulho no Brasil é o Programa de Conservação Auditiva, o PCA. Aqui são as diretrizes que foram escritas, né, pela Fundacentro, o Ministério do Trabalho. Então, nesse documento aqui, nesse manual, são diretrizes muito bem estabelecidas e que tem todo o gerenciamento na nossa área, o gerenciamento audiológico e controle médico, que é pela norma regulamentadora 9, NR9, aonde, independente do uso de protetor, tem as ações de controle médico. Então, realmente visto a exposição a ruído acima de nível de ação, né, de 80 dBA, não somente em relação à intensidade, mas também a exposição à vibração e também aos agentes ototóxicos, que é algo muito importante, que a gente sabe que faz realmente muita influência. A saúde do trabalhador, ela é considerada um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde integrada ao nosso Sistema Único de Saúde, que a gente chama de SUS. As ações, elas são um modelo interligado, né? Elas estão no modelo interligado pela rede de serviços do SUS e pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e serviços de média e alta complexidade. Todas essas ações, elas são coordenadas pela Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e elas estabelecem parâmetros para notificação, isso é muito importante, né? A notificação dos casos diagnosticados como perda auditiva induzidas por ruído. Todos esses exames, eles podem ser realizados ou na rede pública de saúde, ou pela própria equipe interna das empresas, ou também essas empresas, elas contratam serviços privados ou serviços híbridos. Esse slide é interessante porque a gente está fazendo uma comparação aqui da prevalência da exposição ao ruído e a proporção do que acontece nos municípios pela notificação. Então, a gente percebe notoriamente que a etapa de notificação é raramente cumprida, embora a gente tenha uma prevalência muito grande de exposição ao ruído. Então, existe uma disparidade em percentual dos expostos, né, da exposição ao ruído ao número de notificação. Aqui é um outro estudo muito interessante, que a gente sabe que todas as ações, as maiores ações, elas são feitas na indústria da manufatura, mas aqui está mostrando exatamente que existem outros setores que correm sérios riscos quando a gente fala em relação às questões auditivas. Por exemplo, o setor da construção, o setor de entretenimento, como a música. Vocês sabem que o Brasil é um país muito festeiro, né, e muito musical. Então, a música realmente ela é predominante em todo o país e a gente sabe que o número de perdas auditivas pela exposição ao nível de pressão sonora, a música é realmente bastante elevado. Então, falando de músicos,
A gente tem feito várias ações de músicos no Brasil, começando com campanha de preservações auditivas, né? Eu realizo isso já há algum tempo entre os artistas no Brasil, participação em feiras, né, e eventos especializados, como Expo Music, AES, e nessas feiras a gente faz, por exemplo, medições. Aqui é um exemplo da boneca que eu chamo de Catita, porque ela é inspirada e baseada no programa Dangerous Decibels Brasil, que é o programa do Billy Martin, né, que ele desenvolveu e que hoje em dia a gente tem ele no Brasil, Dangerous Decibels Brasil, aonde essa boneca ela tem um microfone dentro da orelha e a gente consegue medir o nível de pressão sonora dos fones de ouvido. Além das ações ministrando aula nos cursos dos estudantes de músicos e palestras em várias áreas musicais. Em 2014, eu tive a alegria, a honra de poder escrever um capítulo dentro do Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. Então, tratando da parte da audiologia, eu escrevi o capítulo de saúde auditiva em músicos, e nesse capítulo eu descrevo algo que é a minha rotina clínica, que é um programa de conservação auditiva para os músicos, né? Então, o que eu imagino, e isso é baseado em evidências, que eu realmente acredito que seja importante. A monitoração da exposição ao nível de pressão sonora dessas bandas. Muitas vezes você tem que fazer um reposicionamento físico da banda, avaliação audiológica de alta frequência, até 20.000 Hz, emissões autoacústicas nos músicos, avaliação da hiperacusia e do zumbido, triagem do processamento auditivo central, treinamento auditivo em alguns casos, indicação de protetores e monitores personalizados e, mais do que tudo, uma mudança cultural, uma conscientização. Sem a conscientização, a gente não consegue implementar nenhum tipo de programa de conservação auditiva. Eu quis trazer isso para vocês de músicos, justamente porque no ano que vem, o tema do Dia Mundial da Audição de 2022, lembrando que é todo 3 de março, né, justamente por conta do 03, o 3 tem o formato da orelha, então é todo 3 de março de todo ano. O tema mundial vai ser To Hear for Life, Listen with Care, que é justamente o relatório mundial da audição, vai ser muito baseado e vão ter diretrizes, sugestões para as casas de shows, para os bares, para as discotecas, para o comportamento dessa população de músicos. Então, os desafios continuam, não somente no Brasil, eu acredito, acho que isso é alguma coisa mundial, que a gente está aí justamente para poder discutir. E era isso que a gente tinha para dizer. Eu agradeço muito a oportunidade e aqui estão os nossos contatos, caso queiram conversar, né, discutir alguma coisa, é sempre muito bom. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cátia, obrigado também à doutora Thaís pela excelente comunicação que fizeram, bastante abrangente e bastante esclarecedora. Penso que há sempre alguns aspectos que podemos tentar explorar um bocadinho melhor. Eu tinha uma questão, penso se calhar mais para a doutora Thaís, que tem a ver com as assimetrias que nós percepcionamos em relação aos vários países, não é? E provavelmente estamos em fases muito diferentes quando pensamos em alguns países da África e quando pensamos sempre em países aqui da Europa ou países do continente americano. Há alguma estratégia da Organização Mundial de Saúde para tentar, pelo menos, esbater um bocadinho esta diferença, sobretudo quando pensamos, por exemplo, no rastreio e sabemos que há países em que praticamente é inexistente? Assim, a Organização Mundial da Saúde está fazendo um grande esforço para tentar justamente facilitar a realização desses testes do rastreio auditivo em países em desenvolvimento. A doutora Shelley Chada, que é a diretora desse departamento, tem a experiência dela clínica na Índia, justamente tentando promover serviços de saúde em situações em que não existe esse serviço básico. Então, como nos meus slides, eu coloquei vários dos links, por exemplo, eles desenvolvem perguntas mínimas que devem ser feitas,
a obtenção de informação necessária para a avaliação desses dados. Eles oferecem, inclusive, o teste auditivo por telefone foi feito através de uma parceria com a África do Sul, o professor Devet Swanepoel, que desenvolveu essa tecnologia para que a pessoa possa fazer avaliação auditiva por telefone. Um outro instrumento que a Organização Mundial da Saúde disponibiliza são formulários para que, uma vez que o rastreio auditivo seja realizado, que sejam feitas a coleta de dados de uma forma sistematizada para permitir uma avaliação epidemiológica da situação, né? E uma estratégia que eles recomendam é que sejam tomados pequenos passos. É lógico que ter uma estratégia a nível nacional é difícil, mas que você comece numa pequena vila, ou numa cidade, ou no seu bairro, e que divulgue esses resultados. Inclusive, é uma das possibilidades, no Dia Mundial da Audição, eles abrem para qualquer indivíduo, ou país, ou organização, para registrar a sua atividade. Então, por exemplo, que se oferece um rastreio auditivo a crianças de faixa etária, um dia em que se faça uma avaliação aberta para conscientização da população, mas que, ao mesmo tempo, sirva como coleta de dados para demonstrar a necessidade. Então, eu realmente quero encorajar todos que estão participando a visitar a website da OMS e todos os instrumentos e produtos que eles disponibilizam. Então, eles não passam só informação, eles tentam também dar instrumentos e estratégias de como implementar esses programas. A publicação mais recente, que é o Relatório Mundial da Audição, tem várias estratégias de como isso pode ser acontecido. Também, por exemplo, mensagens que devem ser dadas aos órgãos governamentais para promover a realização desses serviços, né? Obrigado. Doutora Cátia, eu percebi que, enfim, o Brasil tem a situação mais ou menos bem organizada, mais ou menos bem definida, não é? Temos das várias fases do rasteio. Mas aparecem sempre duas faixas etárias que aparentemente são menos bem acompanhadas, não é? Uma é a idade pré-escolar, não é? Que percebemos que é sempre uma faixa etária importante e que nem sempre acaba por ser completamente rastreada, ou é muito pouco rastreada, e depois a população idosa, que nós sabemos que, se não se queixar, se calhar dificilmente acaba por ser abordada. Há alguma estratégia que se possa fazer para tentar melhorar estas situações? Esse é um grande desafio. A gente, nos idosos, a gente vê várias ações isoladas acontecendo, principalmente pelas questões dos últimos artigos publicados, da importância da relação da audição com demência, com cognição, né? Isso está super em highlight, vários artigos sendo ditos. Então, vários congressos no Brasil, a gente discute muito isso. Então, existem algumas ações isoladas, começando pelas universidades, em seus serviços, inclusive com os alunos, fazendo essas triagens com os idosos, né? Pedindo para que esses idosos realmente façam, mas isso não virou uma sugestão, mas não é uma implementação. O Brasil é muito grande, né? É um país continental, é sempre muito desafiador a gente conseguir implementar no país inteiro, mas assim, são vários órgãos, tanto o Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Academia Brasileira de Audiologia, no nosso Congresso da Academia Brasileira de Audiologia, sempre isso é muito, muito citado, tem os fóruns, né, específicos, tanto infantil como do envelhecimento, e que isso é sempre levantado. Então, existem várias coisas, começando pelas próprias universidades, né, pelos próprios serviços das universidades e os serviços particulares. Isso sim, os serviços particulares, isso a gente percebe que existe uma demanda maior,
E nas crianças, eu diria, professor Vasco, que é quase que algo comum nos serviços privados, né? As escolas particulares, principalmente nos grandes centros, e eu digo grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você percebe que, assim, a maior parte das escolas privadas, elas realmente pedem o exame de pelo menos uma avaliação audiológica, né, tonal e vocal, que seja, avaliação básica, para fazer a matrícula, né? Então, isso é um documento que é exigido no ato da matrícula, inclusive. Existem muitas escolas internacionais no Brasil, isso tem sido, até audiologistas, fonoaudiólogos estão sendo incorporados dentro do corpo clínico, do corpo docente, né, da escola, onde existem os serviços até mesmo para fazer processamento auditivo central. Então, quando a criança falha, é feita toda uma avaliação. Então, ainda não é sistêmico, mas são ações isoladas, e existe, a Academia Brasileira de Audiologia está muito focada e voltada para essas questões. É importante a parte de sensibilização, não é? Que se calhar Sim. Acaba por reforçar um bocadinho depois essa necessidade. Sim. Obrigado. Paulo, não sei se tens alguma questão no chat, no bate-papo. No chat não há assim nenhuma questão. Pronto, eu já agora só aproveitava, se me for possível, colocar às duas colegas uma questão assim um bocadinho operacional, digamos assim, relativamente à adaptação protésica, independentemente da idade, ou se entenderem por bem definir a idade, como é que funciona no vosso país, portanto no Brasil? E eu refiro-me aqui não à adaptação propriamente dita, mas ao gasto, ao investimento económico que a mesma implica. Ou seja, se há apoio do Estado, se é direto, se é via escola no caso das crianças, ou outro tipo de apoio no caso dos idosos, só para ter um bocadinho a noção do que é a vossa realidade. Obrigada. Thaís, posso responder pelo Brasil? Bom, pelo Brasil, o que a gente pode dizer, existe essa parte de próteses auditivas, de um tempo para cá, tem sido algo que o governo tem doado em alguns serviços, né? Tem uma doação, existe uma fila enorme para essa doação, não são as categorias premiums dos aparelhos, mas existe aparelhos muito bons, né? Próteses auditivas muito boas, até uma classificação básica, intermediária, onde até com sistemas FM estão sendo doados pelo sistema, pelo SUS, né? Então, o que acontece é que os serviços, a maior parte dos serviços das universidades tem esse tipo de doação justamente por estar cadastrado no Serviço Único de Saúde para fazer essas doações. Mas é um desafio, porque a fila é enorme, o país é muito grande, é muita população precisando, e o que é um pouco mais triste é que no final você não consegue fazer a atuação para todos. As crianças, elas são prioritárias por conta até mesmo das questões escolares, infelizmente a gente não consegue que todos os idosos consigam essa doação de aparelhos. Então, a prioridade é realmente para as crianças, quando existe uma fila enorme. Mas é um serviço que funciona no Brasil inteiro. Mas ainda é um desafio, né? O privado, o particular, é a maior questão, né? E os aparelhos são muito caros, né? Porque todos eles vêm da Europa, a maior parte da Europa, né? A gente sabe que aqui na Europa é aqui onde tem o maior número de fabricantes, mais do que até dos Estados Unidos, e os impostos são muito altos, né? Então, os aparelhos auditivos chegam muito caro no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, um par de próteses auditivas premium no Brasil custa por volta de R$32 mil. Quando a gente fala num euro aí a 6,4 mais ou menos, vocês imaginam que a população brasileira com salário mínimo super baixo não consegue ter acesso a um aparelho premium, mas um básico, R$15 mil, R$10 mil, um par às vezes um par, às vezes R$12 mil, né? Nós estamos falando em 2 mil, 3 mil euros.
a 6.000 euros. Então, realmente fica muito caro. Muito obrigada. Independentemente dessa diferença de valores, a realidade, pelo que vejo, é mais ou menos transversal. E esse desespero das filas de espera e a necessidade de selecionar, de algum tipo de seleção para a reabilitação auditiva, acho que é mais ou menos transversal. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas. Eu não sei se o professor Vasco de Oliveira tem alguma coisa a dizer. Vasco, ou avançávamos já para a colega, eu passava a palavra ao David Tomé. Pode ser? Muito obrigada a ambas pela vossa participação e contamos convosco ainda durante esta sessão. David, se não te importas, professor David Tomé, obrigada. Obrigado, está a ser muito interessante este webinar e passamos agora, vamos até Cabo Verde, que certamente está mais quentinho, menos para quem vive em Portugal, com a nossa colega doutora Janete Fernandes, audiologista, tirou o curso em Portugal e atualmente trabalha no serviço de otorrinolaringologia do Hospital Dr. Agostinho Neto, em Cabo Verde. Também exerce audiologia na Euroclínica e na Audioclínica. A Janete não deve ter mãos a medir aí em Cabo Verde. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Janete Fernandes, já desde 2013 que estou aqui a trabalhar em Cabo Verde. Janete, não a consigo ouvir. Alô? Alô, sim? Alô? Sim, já. Boa tarde a todos. Está sem som, Janete. Não conseguimos ouvir. Eu consigo ouvi-la. Eu vejo que está com o microfone ligado, mas a realidade é que não nos chega o som. Não sei se terá que aumentar o volume. Sim, eu estou a ouvi-la e há pessoas no bate-papo a dizer que também estão a ouvir. Continua a falar, pergunta se elas estão a ouvir. Agora estão a ouvir? Agora Sim. Conseguimos ouvir, obrigada. Conseguimos ouvir, sim, obrigada. Ok, então eu sou a doutora Janete Fernandes, sou audiologista, tal como o professor David me apresentou. Então, desde 2013, vou compartilhar a tela. Estão a ver? Sim, sim. Sim, vê-se muito bem. Ok. Então, eu venho-vos apresentar a realidade cá em Cabo Verde. Esta apresentação tem 4 objetivos. Vou começar por definir o que é o rastreio auditivo, fazer o enquadramento aqui da realidade em Cabo Verde e compartilhar convosco alguns trabalhos que alguns colegas audiologistas já fizeram e, no fim, quem tiver questões pode colocar. Então, o rastreio auditivo é uma avaliação realizada para identificar possíveis alterações auditivas e recomenda-se que seja feito anualmente para se prevenir, identificar e minimizar as consequências da perda auditiva. Cabo Verde é um país que é um arquipélago, é formado por 10 ilhas, 9 ilhas são habitadas e uma ilha não é habitada, que é a ilha de Santa Luzia. Então, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2010, Cabo Verde tinha cerca de 491.683 habitantes, dos quais 682 indivíduos apresentavam perda auditiva profunda, 4.139 apresentavam muita dificuldade em ouvir e 16.860 afirmaram ter alguma perda, alguma dificuldade em ouvir. De acrescentar que este ano foi feito o 5º recenseamento geral da população e habitação, então já houve alterações nesses dados. Os dados oficiais deste ano ainda não foram divulgados, por isso que eu coloquei aqui as informações que são oficiais de 2010. Cá em Cabo Verde nós temos 2 hospitais centrais, que é o Hospital
universitário Dr. Agostinho Neto, que é onde eu trabalho, e lá nós temos o serviço de otorrino. Em São Vicente também tem o Hospital Dr. Batista de Souza, que também tem um serviço de otorrino. Nós trabalhamos na parte da central de consultas, então os pacientes são encaminhados de outras estruturas de saúde para a consulta de otorrino. Então o otorrino faz a solicitação dos exames auditivos, então os exames auditivos são realizados e depois o paciente é encaminhado para o otorrino para se dar o devido encaminhamento. Em termos de serviço privado, temos diferentes clínicas de ORL e também temos clínicas privadas de audiologia. Em termos de rastreio auditivo, o rastreio auditivo neonatal já tem um projeto, já foi apresentado um projeto, só que ainda não foi implementado, nem aqui no Hospital da Praia, nem no Hospital de São Vicente. No entanto, fazemos o diagnóstico de recém-nascidos e de crianças, e no trabalho que fizemos, a idade média de diagnóstico está a rondar os quase 5 anos, ou seja, em vez porque a recomendação do OMS é que aos 6 meses a criança já tenha o diagnóstico completo e seja feita a reabilitação. Só que aqui nós temos a idade média de diagnóstico ainda está muito tardia. Em termos de rastreio escolar, está a ser realizado rastreios em algumas escolas que estão a permitir, então por iniciativa privada, está-se a fazer rastreios em algumas escolas e o rastreio nas comunidades, instituições e empresas privadas também está a ser realizado nas instituições que solicitam e isso também é a nível privado que se está a fazer. No hospital, anualmente, faz a avaliação auditiva dos funcionários de uma empresa privada e todos os anos eles são acompanhados e são feitos os exames auditivos deles. Eu vos trouxe aqui um exemplo de um rastreio comunitário que fizemos no dia 3 de março deste ano, onde foram atendidas 52 pessoas, entre eles 2 delas foram bebés, então só foi feita otoscopia, porque não se levou o equipamento de ultrassons para se fazer o rastreio a esses bebés. Então 6 deles tiveram atites, então eles foram medicados, 16 foram encaminhados para lavagem e posterior realização do rastreio, 19 estavam dentro da normalidade e com a indicação de se fazer o seguimento anual e 9 estavam com perda auditiva, então eles foram encaminhados para se fazer a consulta com o médico RN. E também quero partilhar aqui convosco artigos que os colegas audiologistas já fizeram sobre, por exemplo, os achados auditivos em crianças expostas ao vírus Zika, os achados auditivos em pacientes afetados pela meningite, os fatores de risco para a perda auditiva em crianças. Já também fui eu que fiz este programa de saúde auditiva infantil como projeto de fim de curso, a história do RL em Cabo Verde, a avaliação de benefícios com próteses auditivas, porque também no hospital nós além de fazermos os exames, temos uma lista de doações, que quando vêm as equipas temos cooperação com uma equipa espanhola da Fundação Claros, então faz-se a doação dos aparelhos a essas pessoas que estão nessa lista e o acompanhamento e a manutenção desses pacientes. Também outra colega já fez um estudo sobre a qualidade de vida das crianças com Zika hiperauditiva,
a avaliação audiológica de crianças em idade pré-escolar nas comunidades portuguesas e cabo-verdiana, a reabilitação auditiva nos idosos em Cabo Verde, e também já foi feito outro trabalho sobre a memória auditiva de diferentes comunidades bilíngues da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, esses são alguns trabalhos que já foram feitos e temos muito mais para ser feito. Agora quem tiver alguma questão para colocar, alguma questão, alguma curiosidade que queiram perguntar. Obrigado, Janete. Foi uma apresentação também bastante esclarecedora. Eu queria só fazer uma questão. Percebemos que o rastreio, portanto, em termos de rastreio universal, é quase inexistente e, portanto, há um período, um atraso grande no diagnóstico. E depois, em relação à reabilitação, como é que é feita? Mantém-se essa dificuldade? Em termos, por exemplo, da colocação de próteses? É assim, como eu disse, nós temos aquela lista no hospital dos pacientes que têm algum problema de audição, então são colocados naquela lista de espera, que quando vêm essas equipas, essa equipa que eu falei, então os pacientes são beneficiados com essas próteses auditivas e são acompanhados no hospital. Em termos do privado, os pacientes podem ir ao privado, colocar as suas próteses auditivas, e também há pacientes que vão colocar aparelhos no exterior. Há pacientes que vão colocar aparelhos no exterior, só que os que vão colocar aparelhos no exterior depois têm que fazer a manutenção no exterior. Então é por isso que está a ser feita uma grande um incentivo para que os pacientes comprem os aparelhos cá, para que possam fazer a manutenção dos aparelhos cá. Portanto, eu percebi que a idade média do diagnóstico anda por volta dos 4 anos, não é? Mas depois, em termos de reabilitação, é muito variável, certo? Há crianças que conseguem fazer logo reabilitação, mas se calhar outras têm muito tempo de atraso, é isso? Sim, é isso. Sim. Tá bom. Não sei se há mais questões aqui. Eu só ia pedir à Janete para deixar de partilhar a tela, porque assim vamos só falando. Eu só tinha uma questão também para lhe colocar, que era, disse que o diagnóstico da perda auditiva, pronto, maioritariamente era feito nas crianças por volta dos 4, 5 anos de idade. Só por curiosidade, que testes é que utilizam? Diga. Os testes utilizados. É sim, fazemos a audiometria infantil, as autoemissões acústicas, a audiometria tanto vocal como tonal, timpanograma, também só nas crianças. Sim, era só nesta faixa etária, até porque eu também estou a ver agora que já temos aqui uma questão no bate-papo, colocada por um colega, que também será para a Janete, que pergunta, não havendo rastreio neonatal, é por falta de equipamento, nomeadamente autoemissões acústicas, por falta de audiologistas, da URL, ou há mais razões ou outras razões para além destas, Janete? É assim, nós temos no hospital um equipamento para se fazer as autoemissões acústicas. Então, esse equipamento é para se fazer os exames que são solicitados na consulta externa. Para se fazer o rastreio neonatal, seria necessário um outro equipamento que seria específico só para o rastreio neonatal, porque senão haveria uma sobrecarga desse único equipamento. E depois também há a questão da manutenção e da calibração. Nós aqui não fazemos, não temos, os equipamentos são adquiridos maioritariamente em Portugal, então quando é necessário fazer a calibração, temos que mandar o equipamento para Portugal, então o tempo de espera entre o equipamento ir e vir são cerca de 3 meses, e então durante esse tempo não se faz os exames. E sabemos que para fazer o rastreio neonatal tem que se fazer os exames todos os dias.
tem que ser feito os exames todos os dias. E então teria que haver o equipamento para que esses exames fossem feitos na maternidade, ou seja, teria que ser sempre 2 para poder ter um reforço. Só com o equipamento não é possível estar a fazer os exames da consulta externa e da maternidade. Caso houver avaria, não daria para se fazer nem na maternidade, nem na consulta externa. É por isso que ainda não se faz. Mas profissionais temos sim, temos profissionais qualificados que podem fazer, só não fazemos mesmo porque ainda não temos um equipamento específico para se fazer o rastreio na maternidade. Muito obrigada, Janete, acho que respondeu completamente à dúvida. Eu, se não houverem mais questões, passava, e obrigada, Janete, pela sua apresentação também e pela sua disponibilidade. Continuamos a contar com a sua presença ao longo do resto do webinar, e se não houver mais questões, eu estão aqui os parabéns à Janete pelo seu excelente trabalho, mesmo com muitas limitações, da Vilma. Eu passava agora a palavra ao David Tomé para fazer a introdução da nossa próxima palestrante. Obrigada. Eu peço desculpa interromper, mas é só para repor a verdade. Nós já temos o secretariado da RACS connosco, já está a doutora Anabela Costa connosco. Eu não tinha dado que era a pessoa da RACS, mas ela está cá. Bem-vinda. A ver. Obrigada. Bem-vinda, Anabela. Vamos dar continuidade ao nosso webinar. Era suposto voarmos de Cabo Verde para Moçambique, mas o Dr. Pedro Machado ainda não se conseguiu juntar a nós, por isso vamos voar até Portugal e ouvir a apresentação da doutora Daniela Matias, nossa colega audiologista, no Centro Hospitalar de Baixo Voga e no Grupo Trofa Saúde. Boa tarde, Daniela. Olá. Gosto em ver-te. Obrigada, igualmente. Ora. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui convosco a falar um pouco sobre o rastreio auditivo neonatal universal aqui no nosso hospital em Aveiro, no Centro Hospital Baixo Voga. Eu sou audiologista do hospital desde 2016 e venho aqui mostrar-vos um bocadinho da nossa experiência. Inicialmente vou falar um pouquinho sobre a surdez congénita adquirida na criança pode ter implicações quer no desenvolvimento da fala, quer no desenvolvimento global da criança. O objetivo principal do RANO é detectar precocemente perdas auditivas em recém-nascidos e identificar recém-nascidos que possam ter perda auditiva com início tardio. Estima-se que a incidência da perda auditiva seja de 1 a 3 por 1000 recém-nascidos saudáveis e em 20 a 40 por 1000 recém-nascidos de risco. É importante a realização do rastreio auditivo, pois quanto mais cedo for identificada a perda auditiva, mais precocemente será iniciado o tratamento adequado, permitindo à criança com perda auditiva adquirir a linguagem e ter um desenvolvimento cognitivo normal. Desta forma, a importância da detecção e intervenção precoce da surdez tem sido preconizada por várias organizações e os desafios futuros passam pela uniformização e pela monitorização dos programas de RANO. De seguida vou introduzir-vos uma breve história sobre rastreio auditivo. Ora, em 1990, a Joint Committee of Infant Hearing recomenda o rastreio auditivo a recém-nascidos de risco antes dos 3 meses. Em 93, o National Institutes of Health Consensus Development Program recomenda o rastreio auditivo a todos os recém-nascidos antes da alta hospitalar. Em 1998, o European Consensus Statement of Neonatal Hearing lança recomendações sobre a realização do rastreio auditivo. Em 2000, novamente, a Joint Committee of Infant Hearing lança alguns princípios e guidelines para a detecção precoce de programas de intervenção. Em 2005, em Portugal, o Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil, a GRISI, lança recomendações para o rastreio auditivo neonatal.
Aqui no nosso hospital, o início do programa teve no ano 2009. Então, vou falar-vos do protocolo que temos aqui no nosso hospital, em que vou colocar primeiro o protocolo sem fatores de risco. Numa primeira fase, ou seja, todos os dias de manhã, vamos à maternidade realizar o rastreio auditivo, as autoemissões acústicas a recém-nascidos com 48 horas. Ou seja, podemos ter duas opções de resultado. Se tem passe, temos alta do rastreio auditivo. Se tem um refer, remete-nos para uma segunda fase. Esta segunda fase realizamos 2 semanas após a primeira fase, em que realizamos as autoemissões acústicas. Se tem passe, tem alta do RANO. Se tem refer, realizamos os potenciais automáticos. Do refer, remete-nos para uma terceira fase, em que aos 3 meses é realizada uma consulta de otorrinolaringologia e são realizados exames de diagnóstico, como o timpanograma e os potenciais evocados auditivos do tronco cerebral, e verificar se está normal, tem alta da consulta de otorrino. Se porventura está alterado, será orientado para a intervenção apropriada. Esta intervenção passa por, nos casos de cofose ou de surdez profunda, são orientados para implante coclear, que não realizamos cá no nosso hospital. Quando tem outro tipo de perdas auditivas, são orientados para próteses auditivas, que são doadas aqui no hospital. Deste modo, vou passar-vos a mostrar, este é o nosso equipamento de autoemissões acústicas e potenciais automáticos, só temos este, e pronto, uma fotografia da realização de um rastreio auditivo na maternidade. Os bebés são encaminhados através das senhoras assistentes operacionais, trazem o bebê 1 para uma sala que nos é cedida pelo serviço de obstetrícia. Em todas as manhãs realizamos lá na maternidade. Posto isto, após a realização do rastreio, temos aqui o boletim de saúde infantil e juvenil, e temos aqui na página 5, aqui a parte que é remetida ao nosso rastreio, ou seja, nós fazemos o registro daquilo que fizemos para no livrinho. Estes são os exames de diagnóstico que costumamos fazer. Então, numa terceira fase, temos aqui o nosso impedancímetro, fazer o timpanograma, temos aqui os nossos potenciais evocados auditivos ou potenciais de estado estável, fazem os dois. Outro protocolo é o protocolo com fatores de risco, ou seja, são realizados as autoemissões ou na maternidade ou na UCIN antes da alta. Temos na mesma como resultados o passe ou refer. Se tem passe, como tem fatores de risco, vai seguir um acompanhamento, ou seja, serão realizados exames auditivos. No primeiro ano fazemos os potenciais evocados auditivos de tronco cerebral ou os potenciais de estado estável. No segundo ano já tentamos a audiometria condicionada e o timpanograma. Aos 3 anos voltamos a fazer timpanograma e o audiograma. Se mantém tudo normal, este seguimento vai até aos 3 anos, ou seja, aos 3 anos tem alta da consulta da ORL. Temos aqui uma exceção, que é se o fator de risco for por infecção por septomegalovírus, e esse seguimento será realizado até aos 18 anos. Este seguimento continua a ser na mesma anual. No caso do refer, remete-nos na mesma para a segunda fase, em 2 semanas após a primeira, e são realizadas nas mesmas autoemissões e os potenciais auditivos. Se tem passe, remete-nos para então o acompanhamento que falei anteriormente, anual. Se der refer, normalmente temos novamente a consulta aos 3 meses, a consulta de otorrino, e realizamos os exames de diagnóstico, timpanograma e os potenciais evocados auditivos do tronco cerebral. De seguida mostro-vos aqui novamente, ou seja, para os exames de diagnóstico, no resto do acompanhamento realizamos o timpanograma aqui no nosso impedancímetro, e aqui temos a nossa sala em que realizamos audiometria condicionada por block test, ou então temos ali o peep show, temos ali o nosso coelhinho. De qualquer forma, houve a necessidade de criar um programa em que conseguíssemos obter todas as informações do rastreio auditivo. Então, em 2013, aqui no nosso hospital, foi realizada a plataforma online RANO,
em que já teve um prémio de menção rosa na 9ª edição das Boas Práticas em Saúde em 2015. Esta permite o registro numa base de dados com toda a informação referente ao RANO, elimina o processo clínico em papel, minimiza o risco de perda de dados, há um maior envolvimento da equipa multidisciplinar pelo fácil acesso de todos os elementos dos dados do RANO, acesso do RANO dos recém-nascidos do Distrito de Aveiro referenciados que nasceram noutra maternidade, e há uma redução de evasão através dos alertas da plataforma online. Vou mostrar-vos então um pouquinho da nossa plataforma. Isto é a internet do nosso hospital, ou seja, temos aqui a aplicação do rastreio auditivo, em que todos os profissionais da equipa multidisciplinar têm acesso, através de uma autenticação, ou seja, têm uma palavra-passe, e quando entramos na nossa plataforma, remete-nos de imediato para a listagem, por exemplo, que está, dos bebés que estão no berçário. Aqui na coluna da direita é um questionário que é preenchido pelos médicos pediatras, em que define se a criança tem fatores de risco ou não. Ou seja, neste primeiro caso tem fatores de risco, aparece ali FR a vermelho, aqui os seguintes não têm, mas se repararem têm aqui um sinalzinho de perigo, ou seja, é um alerta em como o pediatra ainda não preencheu o questionário, ou seja, posteriormente irá preencher. O SR aqui a verde quer dizer que não tem fatores de risco. A segunda coluna, RR, quer dizer rastreio realizado, e o de baixo tem um A, quer dizer que está agendado. A outra quer dizer um P em que tem passe, e se vamos aqui abaixo está aqui um A vermelho, ou seja, é um refer, ou tem um refer bilateral, um refer unilateral, é de imediato também ali colocado na nossa listagem. Como veem, também temos aqui outras opções de listagens, como por exemplo, temos aqui alguns separadores, os bebés que estão internados na UCIN, os que estão agendados, por exemplo, aqui dependente dos dias do calendário, os referenciados que conseguimos diferenciar por anos, ou seja, desde que foi criada conseguimos ter todas as crianças que estão referenciadas, ou seja, que têm refer ou fatores de risco. Remete-nos também para as listas anuais de marcação de primeira consulta, marcar consulta subsequente, os que têm rastreio mas não têm questionário, os que têm questionário mas não têm rastreio. Muito importante, conseguimos também por ano ter as crianças com alterações auditivas, RANO do exterior, ou seja, nós conseguimos controlar todas as crianças que são remetidas aqui para o hospital que não nasceram cá, e os que não têm nem rastreio nem questionário, que é para podermos também chamar. De seguida, quando entramos então no processo do doente, temos aqui os dados do utente, que não coloquei essa imagem por proteção de dados, mas tem o nome do pai, o nome da mãe, alguns dados acerca do parto. E aqui temos uma parte importante que é o inquérito. Este inquérito é preenchido pelos médicos pediatras, ou seja, são eles que definem qual é o fator de risco de cada criança, ou podem responder aqui, e entretanto, por exemplo, se for a história familiar, nas observações costumam também escrever se é do pai, da mãe, da avó, costumam também dar esse grau de parentesco. No próximo separador, temos aqui, que é o agendar o rastreio, ou seja, a cada utente nós conseguimos colocar se faltou ou não, o resultado das autoemissões acústicas que temos como opção não realizado, passe ou refere, aqui dos potenciais automáticos se realizamos passe ou refere, algumas observações. No caso aqui em questão é uma criança que tem um refere bilateral numa primeira fase e como podem ver aqui do lado já foi processado um agendamento aqui para 15 dias após a primeira fase. No próximo separador temos aqui o seguimento e como veem aqui em cima tem aqui alguns agendamentos, ou seja, a parte da audiologia, conseguimos ter acesso às consultas de otorrino e alguns dos nossos pequeninos com alterações auditivas depois remetem-nos também para uma consulta de pediatria e desenvolvimento e consulta de oftalmologia. Nesta parte do seguimento conseguimos colocar todas as avaliações que vamos fazendo no seguimento da criança. Ou seja, colocamos aqui o resultado dos potenciais evocados auditivos do tronco cerebral, colocamos aqui o resultado da timpanograma e da audiometria tonal condicionada e assim conseguimos verificar em que estado está cada doente.
Por outro lado, temos ali outra parte muito importante aqui da nossa plataforma, que são os alertas, ou seja, estes aqui é que nos conseguem alertar algumas coisas que, por exemplo, os recém-nascidos com consulta desmarcada e sem novo agendamento, conseguimos tirar listagens para voltá-los a chamar. E aqui muito importante são os que faltaram no rastreio auditivo, temos uma grande quantidade de faltas, ou seja, este alerta é muito importante para continuamos sempre a chamar os pequeninos para virem fazer o rastreio, porque achamos que é demasiado importante. O próximo, e bastante também importante, são as estatísticas, ou seja, nós temos acesso às estatísticas aqui do nosso hospital de vários itens, como por exemplo, temos com os fatores de risco por item, isto em modo individual por ano, resultados da avaliação da primeira avaliação, os resultados da última avaliação, o resultado dos rastreios, o RANO do exterior, o número de consultas realizadas, os que faltaram a todas as remarcações. Vou mostrar-vos aqui um exemplo que é os resultados dos rastreios. Por exemplo, temos aqui o exemplo do ano 2019, nós dividimos com fatores de risco e sem fatores de risco, uma primeira fase, o refere e o passo, os que faltam, uma segunda fase. Posto isto, da apresentação da nossa plataforma, vou mostrar-vos alguns dados, que nós temos alguns resultados aqui do nosso rastreio. Aqui nesta coluna primeira temos as recomendações da GRISI, que é as quais nós seguimos, e, por exemplo, peguei no ano 2019, porque o ano 2020 foi um pouco atípico, foi um ano de pandemia e houve algumas alterações. Tivemos que seguir as recomendações da Escola de Otorrinolaringologia, em que estivemos parados, ou seja, não realizamos o rastreio, ou seja, depois foi quando conseguimos, tentamos, lá está, com este controle de dados conseguimos avançar bastante, porque senão iriam estar muitas crianças também perdidas. Escolhi então o ano 2019, o índice de falsos positivos, a GRISI recomenda que seja abaixo de 3%, no ano 2019 estávamos com 2,25%, o diagnóstico de surdez eles recomendam que seja até aos 3 meses, estamos ali com 4 meses, porquê? Porque algumas crianças faltam consecutivamente às avaliações às quais nós estamos sempre a chamar. Por isso são muito importantes estes alertas e ainda assim está ali nos 4 meses, mas conseguimos, no entanto, diagnosticá-los. A parte importante é que além de diagnosticarmos com 4 meses o encaminhamento para a intervenção, eles dizem que até aos 6 meses, nós mais ou menos aos 4 meses já estamos a encaminhá-los para as diversas situações. A taxa de realização do RANO, a GRISI recomenda que seja acima de 95%, nós em 2019 estamos com 99,52%, uma taxa de realização muito boa, de qualquer forma em 2020 temos 98,1%, ou seja, descemos ali um bocadinho devido realmente a esta situação, também muito das faltas, estamos continuamente a chamá-los. Um facto interessante é que entre 2010 e 2020, ou seja, em 10 anos, foram diagnosticadas 63 crianças com surdez sensoroneural, em 19.940 crianças que realizaram rastreio auditivo, está uma percentagem de 0,32%. De seguida, continuando com os resultados do rastreio, só uma breve comparação do antes da plataforma com o pós-plataforma. Ou seja, antes da implementação conseguimos dados de janeiro de 2010 a abril de 2013, após a implementação foi de maio de 2013 a dezembro de 2020. Temos uma taxa de realização antes da plataforma de 99%, que já era boa, conseguimos melhorar, ou seja, 99,53%, por isso é uma mais-valia realmente ter sido criada esta plataforma. A média dos timings de detecção de surdez estava a 8,9 meses, conseguimos minimizá-la para 3,4 meses. Antes da plataforma não eram realizados qualquer rastreio de qualquer criança que não tivesse nascido cá. Neste momento, com essa disponibilidade, conseguimos já desde 2013 até 2020 102 recém-nascidos que foram remetidos cá para o hospital para realizar o rastreio auditivo. Outro facto interessante é que desde 2013 a 2018 o fator de risco com maior prevalência era a história familiar de surdez infantil. De momento, ou seja, desde 2018 até então, o fator de risco com maior prevalência é sepsis, meningite neonatal e ou administração de fármacos ototóxicos. Posto isto, a importância das bases de dados da monitorização permitir diminuir os tempos de diagnóstico e intervenção,
como conseguimos demonstrar anteriormente, facilitar o acesso de dados e resultados do rastreio, permitir o maior envolvimento da equipa multidisciplinar, permitir monitorizar as crianças com alteração no rastreio aditivo em todas as fases, permitir monitorizar as crianças que faltam, ter dados estatísticos sempre disponíveis e ter dados epidemiológicos da surdez neonatal a nível nacional. A importância de protocolos pré-estabelecidos. É importante para definir os papéis de cada elemento na equipa multidisciplinar, permitir a otimização da prestação de cuidados às crianças e à sua família, visto que muitas das nossas crianças que têm a perda auditiva também são encaminhadas, as crianças e as famílias, para outras consultas de outras especialidades, facilitar as decisões da equipa multidisciplinar, visto que temos um protocolo estabelecido a seguir, uniformizar o procedimento de todos os profissionais e permitir melhorar a eficácia e eficiência do RANO. Concluindo, a uniformização e a monitorização são essenciais para garantir a eficácia e eficiência dos programas de rastreio aditivo. Os desafios futuros passam por introduzir ferramentas de trabalho replicadas a nível nacional que permitam definir protocolos e bases de dados que auxiliem a equipa multidisciplinar e que enfatizem o nosso país como modelo de rastreio auditivo neonatal. Futuramente, com uma maior monitorização e uniformização dos protocolos estabelecidos para o RANO, o futuro seria a realização e acompanhamento a todas as crianças, não só aquelas que têm fatores de risco, quer a nível hospitalar, centros de saúde e ou escolas. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Daniela, pela sua excelente apresentação. Obrigada. Eu não sei se, Vasco, há aqui uma questão colocada pela colega Melissa Cravo, aqui no bate-papo, que eu passava já à doutora Daniela Matias, que é a seguinte, eu não podia deixar de ser a propósito da plataforma, e já agora parabéns pela mesma e pela sistematização de todo o trabalho. A questão da colega, da doutora Melissa Cravo, é a seguinte, a plataforma que tem do RANO é de utilização apenas do centro hospitalar, portanto é de utilização interna, ou tem algum tipo de ligação com os cuidados de saúde primários? Neste momento é só aqui a nível hospitalar. O que temos é uma porta aberta, digamos, entre os centros de saúde, os médicos estão sensibilizados para aquelas crianças em que eles detectam que não fazem o rastreio auditivo, porque nasceram noutra maternidade, e eles de imediato conseguem remeter para nós, mas neste momento esta plataforma é a única e exclusiva do Centro Hospitalar Baixo Fogo. Então, a ligação que tem aos cuidados de saúde primários é por sensibilização. Exato, exato. Pronto. Sensibilização. É uma relação de proximidade também, não é? Exatamente, sim. Ou seja, todos os centros de saúde já foram sensibilizados para isso e de imediato, mal eles detectam uma criança que não tenham, eles fazem um pedido para cá. Ok, muito obrigada. Eu não sei se há assim mais alguma questão, eu só tenho uma curiosidade, se me puder ajudar. Em relação aos agendados, portanto aos rastreios agendados, não aqueles da UCIN e do berçário, porque esses já estão mesmo no hospital, não é? Mas em relação aos agendados, disse-me a taxa de adesão, há pouco referiu que nem sempre conseguiam que houvesse adesão. Como é que é difícil. A questão é que eles faltam bastante. Por vezes é porque não recebem cartas, tentamos contactos telefónicos ao qual não estão disponíveis, fazemos várias vezes, ou seja, há crianças que nós temos 6, 7 tentativas, carta, telefone, tentamos um bocadinho de tudo, até que por vezes quem detecta estas falhas até são os centros de saúde, são os médicos de família, e aí ligam para nós, pronto, preocupados, como é óbvio, assim como médicos pediatras também do exterior, não é? Do privado, que detectam e conseguimos depois acabar por captá-los, mas às vezes é muito difícil. Há sempre muita desculpa, não sei. A parte do CTT não funciona bem. Pelo menos aqui na zona queixa-se um bocadinho, não sei. Tá, muito obrigada. Não sei se o Vasco tens alguma questão ou algum dos colegas. Não, curiosamente era essa questão que eu ia fazer, porque a apresentação da Daniela foi excelente, foi, além de bastante completa, também bastante direcionada para o objetivo e, portanto, penso que não ficaram grandes dúvidas.
e parabéns pelo trabalho desenvolvido no Obrigada. serviço. E realmente o que eu ia fazer era fazer a questão que a Paula acabou de fazer. Obrigado, Daniela. Nada, era isso, obrigada eu. Eu se calhar passaria então a palavra ao David. Bem, obrigado a todos. Infelizmente não podemos ter a presença do Dr. Pedro Machava, que estaria aqui a representar e a falar sobre a sua experiência em Moçambique, no Hospital Central de Maputo, mas certamente teremos outras oportunidades para a sua participação e sabermos como é que são os cuidados de saúde auditivos e o rastreio em Moçambique. Assim sendo, para o encerramento passo a palavra à professora Margarida Serrano. Antes disso, peço desculpa, Margarida, a Melissa Cravo pede para fazer um comentário. Claro que sim. Melissa? Conseguem-me ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim, Melissa, sim. Ok, obrigada. Desculpem, é que eu estou no serviço e a net aqui nem sempre me permite participar e eu desculpem, mas eu não vou poder ligar a câmera porque aí então perco completamente a videochamada. Eu queria só fazer um comentário geral em relação aos rastreios, que é o tema da sessão e antes de mais dar os parabéns a quem organizou e aos palestrantes que mostraram em várias vertentes dos rastreios em vários países e podemos aprender todos um bocadinho uns com os outros daquilo que é a experiência, mesmo sendo em países diferentes. Há uma coisa comum que é nós temos que fazer omeletes sem ovos e vamos continuando o nosso trabalho em prol da população com pouquinhos ovos. Em relação aos rastreios, acho que há que enaltecer aqui uma coisa da OMS, que foi realmente trazer o assunto e criar esta campanha, porque nos outros países presumo que tenha sido semelhante. Em Portugal, ao longo dos anos, vocês sabem também, que já cá andam há um bocadinho mais de tempo que eu, foi sempre tentando criar os mecanismos para implementar os rastreios, que não fosse só da boa vontade dos profissionais e que fosse algo de oficial. E tínhamos sempre muitas dificuldades e continuamos a ter algumas dificuldades que vêm a ser agora um bocadinho minorizadas por esta intervenção da OMS. Eu penso que foi muito importante que a OMS tenha criado este relatório. É muito importante que consiga criar materiais que possam ser aplicáveis, de facto, a cada país. Pronto, nós sabemos sempre que os documentos que vêm da OMS têm que ser latos quanto às suas estratégias, porque têm que responder às necessidades de vários países, e nós sabemos que os contextos são diferentes, mas nós temos profissionais, temos meios para fazer um trabalho complexo e podemos perfeitamente aproveitar e usar ao máximo e abusar ao máximo daquilo que é este empurrão que a OMS vai dar. E, portanto, é de facto muito importante que este combate à perda auditiva e à necessidade de este reforço vindo da OMS, da necessidade de implementar os rastreios, venha e que nós consigamos utilizá-lo e temos sempre este reforço de incluí-lo, será mais fácil incluí-lo para as estratégias nacionais dos planos de saúde, e isso é algo que nós podemos usar a nosso favor e até me parece que já existe movimento a nível nacional nesse sentido e, portanto, esperemos que possam existir, de facto, aqui alterações positivas brevemente. Em relação à implementação dos vários tipos de rastreios, nós vemos sempre o RANU, o rastreio neonatal, a ser o primeiro a ser implementado. Há também uma facilidade porque é implementado num contexto clínico, onde é mais fácil existirem recursos humanos e recursos técnicos. Quando estamos a pensar em implementar um rastreio escolar
portanto, às crianças ou adultos ou idosos, nós vamos ter que criar estes serviços todos de raiz e, portanto, isso é logo mais uma entrave e vai ser mais um caminho a percorrer. Acho que o RANU consegue nos dar, o rastreio neonatal, dar-nos o empurrão para conseguirmos chegar ao rastreio pré-escolar e brevemente acredito também que nós consigamos chegar aos adultos, se bem que os adultos depois têm um bocadinho aqui outro entrave, que é aquela questão social de como é que se olha para a perda auditiva e portanto pode haver aqui também uma maior dificuldade, mas acho que com o trabalho na área da literacia em saúde, acho que nós conseguimos contornar essas questões. Dar os parabéns também à colega, em particular vou dar à colega, à Janete, pelo trabalho que tem desenvolvido num contexto muito desafiante. Eu já partilhei alguma experiência com a Janete, já recebi aqui na minha instituição, já conversei um bocadinho e percebo as grandes dificuldades que ela tem e, portanto, continuar com o trabalho que tem vindo a desenvolver. E nós sabemos que há muita necessidade e que a dificuldade é grande, mas acho que a Janete tem mostrado também bastante empenho em conseguir dar apoio à população que tem em Cabo Verde. E em relação à Daniela, eu pedi ali no chat para dar os meus contactos à Daniela, gostava de falar um bocadinho mais sobre esta plataforma online, que realmente é fantástica, e gostava de falar um bocadinho mais com a colega. Mas pronto, não vou alongar mais. Agradecer a todos pela partilha, pela informação que foram partilhando, e acho que não me escapou aqui nada do que eu tinha anotado, que queria só comentar, e continuem com as vossas atividades e com o vosso empenho em prol não só da audiologia, mas em todas as pessoas que nós acompanhamos. Muito obrigada pela intervenção, Melissa. E agora sim, passar à professora Margarida Serrano. Margarida, se não te importas. Muito obrigada, Paula. Depois desta intervenção da nossa Presidente da Associação Portuguesa de Audiologistas, acho que está quase tudo dito e de facto é apenas e muito agradecer a presença. Há muito trabalho a desenvolver. Aqui, como é essencialmente o rastreio neonatal que está implementado, com exceção de Cabo Verde, e também sabemos que em Moçambique isso não acontece, mas no nosso país e no Brasil é uma realidade o rastreio neonatal. Depois, em relação ao Brasil e Portugal, o rastreio escolar e o rastreio dos mais velhos está em situações muito idênticas, portanto, casos pontuais que existem e que vão ser feitos, mas não quanto muito uma recomendação para se fazer, mas nada formal, nada de lei, de legislação, e portanto ainda temos um longo caminho a percorrer a nível da lusofonia. Penso que aqui também pode sair deste seminário a ajuda entre países, portanto, e entre a Organização Mundial de Saúde e depois os diferentes países que constituem a lusofonia. A Thaís já deixou links no chat que todos podemos usar com adaptação, como é lógico, porque cada realidade é uma realidade e, portanto, os instrumentos são utilizados de modo diferente, consoante a realidade que temos nos diferentes países. Portanto, resta-me agradecer e especialmente dizer que contamos todos, o núcleo da academia, da RACS, conta com todos para desenvolver este trabalho na lusofonia, que é um trabalho árduo, e em Portugal também, porque a começar por Portugal também temos muita coisa ainda a desenvolver.